Olá, povo da internet. Eu tô aqui hoje para mais um vídeo de mídia e indústria cultural com o livro do Eric Maigret, para a gente continuar com nossa temática sobre mídia e indústria cultural. Eu vou fazer algumas leituras, comentários bem rapidinho hoje. Deixa eu ver onde é que eu tava. Aqui. Aqui. Ele vai pegar e puxar hoje dos conceitos fundamentais das ciências sociais e comunicação, né? Como sendo a primeira linha de pensamento em que ele vai resgatar os clássicos da sociologia. Ele vai dizer: todas as manifestações do real social, uma família, um exército, um diploma, um meio de transporte, uma troca econômica, a imprensa, a submissão a uma ordem verbal, devem ser vistos como produções ou cristalizações das relações de poder e de sentido e que unem e dividem o seio de uma sociedade. Então, basicamente, tudo que é produzido como conteúdo dentro de uma sociedade, né, por esse exemplo que ele deu aqui, acabam sendo expressões, cristalizações das relações de poder. Ele vai dizer que Karl Marx, por exemplo, separa assim os homens do reino natural, utilizando o conceito de relações sociais, encarregado de sublinhar a dependência recíproca tanto no domínio da relação com a natureza, que é o trabalho, quanto nos das ideias. Então, para Marx, o que é produto das relações sociais distancia a gente do mundo natural, né? Que seria a cultura. O Emile Durkheim fala da realidade sugênere dos fatos sociais abordados como coisas. E o Max Weber evoca, por seu turno, as formas de ação social irredutíveis a outra coisa, que não elas mesmas, pois dependentes do sentido que os indivíduos lhe dão. Então, esses dois pensadores, né, o Durkheim e o Weber, vão pensar sobre os efeitos da sociedade, né, da existência da sociedade sobre os indivíduos, sendo que um elaborando a questão dos fatos sociais, então, por exemplo, a constituição das mídias de massa ao longo do século XX e os efeitos delas sobre os indivíduos seriam um fato social, enquanto que o Weber vai falar sobre a ação social dos indivíduos, né, que constituem, que formam esses mesmos fatos, digamos assim. Então é como se nós, ao mesmo tempo, somos constitutivos, né, somos constituintes também do que a mídia de massa faz e do efeito que ela tem. Então é uma coisa bem intercalada mesmo. Cada um desses autores desenvolve um olhar particular sobre o social, que permite captar seu desdobramento. Com os conceitos de ideologia e classes sociais, por exemplo, né? Ideologia e classes sociais. Marx traz o conflito para dentro dos estudos das sociedades. E a ideia de que este conflito não se limita a interesses materiais. Vejam o que ele está falando. Os pensamentos, as representações, as imagens que utilizamos exprimem tanto quanto impõem pontos de vista estruturados sobre o mundo, que são as ideologias, que são geralmente compartilhados pelos indivíduos que compõem grupos sociais coerentes, ocupando posição próximas no sistema econômico moderno, forma histórica de produção e de consumo que se chama de capitalismo. Então, para o Marx, no capitalismo, né, os efeitos produtivos que constituem a ideologia predominante, né, passam pelos pensamentos, apresentações, imagens, etc. Então, por exemplo, né, ontem eu estava vendo o novo filme do Homem-Aranha, né, Homem-Aranha Sem Volta para Casa. E o filme é muito bom, muito interessante, muito legal, né, muito divertido, mas carrega ali vários elementos ideológicos típicos da nossa sociedade capitalista, né? Então, a unidade familiar, o trabalho, a questão da conquista individual, né? A questão do sacrifício, né? Para a conquista individual. Então, por exemplo, tem uma coisa bem curiosa que é a necessidade que o herói tem de se sacrificar para que os amigos possam ir para uma universidade, por exemplo, né? E aí essa mensagem diz assim, é importante a amizade, é importante o sacrifício, mas é importante também
o estudo para que isso se torne algo de valor na vida dos jovens, né, dos indivíduos jovens. É só um exemplo, né, de ideologia, mas outros exemplos também. Né? Curiosamente, como eu falei, a indústria cultural tem o poder de transformar a própria crítica a ela, né, em elemento constitutivo dela. A dominação social vivida pelas populações proletárias passa por sua exploração econômica e pela destruição de suas capacidades de criar por suas próprias ideologias, em prol das ideias dominantes que são necessariamente as da classe dominante. Então, novamente, a ideologia presente no filme, por exemplo, elas são as ideologias dominantes, por mais que acalentem a necessidade, né, das classes subalternas de ter uma voz, né, de uma voz de expressão. Então você tem lá o milionário, que é o gênio, você tem lá o médico, que é o mago, né, você tem o vilão, que é um cientista bilionário, mas que se redime. Então todos esses elementos meio que mostram que você, como indivíduo comum, no caso, teoricamente, o indivíduo comum vai se espelhar no herói, ele tem que meio que aceitar aquelas condições todas, e mesmo que ele se esforce para mudar alguma coisa, ele vai meio que terminar na mesma coisa, né, no mesmo lugar. E assim, o interessante é voltar no mesmo lugar, vai continuar no mesmo lugar e mais feliz, como sentido assim, você como espectador também aceitar a sua condição. A diferença de Marx, o revolucionário, a Durkheim, que é um socialista republicano que dá ênfase à noção de consenso, veja a diferença, né? Marx como um cara revolucionário e Durkheim como um socialista republicano, que fala da integração social, que considera indispensável sob pena de engendrar a desordem moral que ele descobre em ação em todas as dimensões da vida coletiva. Então, a ênfase do Durkheim sobre a coesão social, digamos assim, está no elemento moral, né? O elemento que, digamos assim, aquilo que une a sociedade, né? A solidariedade na sociedade, são os elementos morais que dão em torno ao sujeito, ao indivíduo. Se esses elementos falham, né, é uma falha da sociedade, o indivíduo falha em estar constituído por ela, né, que é a questão da anomia. Quando não tem esses elementos sociais no indivíduo, o indivíduo tende a falhar. Mas você vê que não tem um discurso aí de crítica inerente ao sistema, como tem no Marx. No caso, por exemplo, voltando novamente ao filme, né, os personagens eles se encontram numa situação adversa ao longo da história, mas tentando retornar à situação originária. Mesmo que a situação originária não retorne, não tenha como voltar, mas volta a uma certa estabilidade. Se for o caso, daqui a pouco eu até uns spoilers do filme para poder falar mais sobre esses temas. Então, peraí, deixa eu ver aqui. O Durkheim fala de consciência coletiva, né? Como sendo um elemento estruturante também tanto da sociedade quanto do comportamento individual. Aí passando para o Weber, né? Weber ele considera o Maigret, o liberal nietzschiano, está mais atento ao caráter intencional das ações sociais, que ele dissocia em 4 ideias tipo ou modelos gerais, reconciliando a diversidade das práticas e a permanência do que se chamará em seguida de estruturas. Então são os famosos 4 tipos ideais de ação social do Max Weber. A ação racional com finalidade, combinando meios e fins. A ação racional com valor, enraizado nas crenças. A ação racional afetiva, levada pelos sentimentos. E a ação racional como tradição, rotina e hábito. Então, por exemplo, essas 4 formas de ação social estão presentes bem no filme que eu dei exemplo, porque você tem todo o esforço racional para atingir um objetivo. Você tem o esforço racional, mas inspirado pelos valores dos personagens, né? Tem a ação racional afetiva, que seria a ação impulsiva, a ação guiada pela emoção. Então você tem, por exemplo,
a personagem lá da May, né, a tia do Homem-Aranha, que ela pega e impulsivamente vai em direção a uma situação perigosa, sendo que ela não tem proteção nenhuma, é puramente pelo altruísmo, digamos assim, da ação, e acaba se dando mal, inclusive, né? Se você não viu o filme, bom, eu não sei se nesse canal as pessoas se interessam por esse tipo de filme, mas aí ela se dá mal na situação. E ação racional com tradição seria, por exemplo, todo modelo de, de comportamentos que o Wong, né, que é o cara, o parceiro lá do Doutor Estranho, que ele pega e o tempo todo chama atenção para as tradições, que não pode ser feito isso, não pode ser feito aquilo, lá no mundo dos magos. Então essas tradições guiam as ações. E aí vai desembocar em Weber nas chamadas legitimidades, né? A legitimidade legal racional, que repousa na crença de que a legalidade ou regulamento comanda a obediência. Então, a lei, né? Tem que seguir a lei. Então, por exemplo, o que no filme Peter Parker pede para o Doutor Estranho fazer vai contra as leis, no caso as leis da natureza, inclusive. Por isso o perigo, né, embutido na situação. A legitimidade tradicional ancora esta obediência na referência ao passado. Novamente, o Wong representa bem isso, né? Seria aquele que sempre lembra das tradições. E a legitimidade carismática ou emocional, enfim, é fundada na crença de caráter excepcional ou sagrado da pessoa. Que, por exemplo, é bem claro no comportamento tanto do Homem-Aranha quanto da Tia May, né? Quando eles decidem, em vez de simplesmente se livrar dos vilões que vieram de outras dimensões, eles decidem ajudar esses vilões e buscar uma maneira de ajudar cada um deles. Novamente, claro, questões dramáticas com consequências terríveis. Se acrescentam a essas três contribuições clássicas do Marx, Durkheim e do Weber, as contribuições também do Alex Tocqueville, que é um pensador americano como um movimento contínuo de igualização das condições, né? Salarização e seguros sociais forjam um universo comum. Então, o Tocqueville seria um pensador, né? Assim, da sociedade americana, principalmente. E aí, normalmente, ele representa bem os valores americanos. O Georg Simmel, que a gente já falou aqui no canal, ele traz uma sutil evocação da condição contraditória do homem moderno e de sua cultura. Então, o Simmel já é outro pensador que também pode ser usado para pensar sobre a mídia, principalmente quando a gente pensa na questão da forma, né? Os elementos que formam os valores sociais, que são muito construídos, né, pelo que a mídia nos oferece. Por exemplo, os valores presentes num filme de super-herói que a gente se sente assim evadido da realidade por um lado, mas também inspirado para agir na sociedade de maneira mais clara, né, de maneira mais positiva. Ele ainda menciona aqui o Ferdinand Toni e o Gabriel Tarde, que em tensão ou em associação abrem amplamente um espaço à reflexão sobre a comunicação. São pensadores que eu não domino. Esses dois que o Eric Magritte fala que ajudam a pensar sobre a comunicação. Bom, obedecer, ele meio que indo para uma conclusão desse trecho, né, do livro, sobre esses clássicos da sociologia que pensam sobre a mídia, ou que podem ajudar a pensar sobre a mídia de massa. Obedecer uma ordem não é responder a uma forma concebida de comunicação, a uma tecnologia eficaz que faria inclinar-se qualquer um diante de qualquer coisa, mas submeter-se a um ponto de vista sobre o mundo por boas razões. Aí eu vou encerrar, né, o vídeo colocando em questão isso que ele está colocando aqui, porque assim, ele diz assim, obedecer a uma ordem não é responder a uma forma bem concebida de comunicação. Está dizendo que sim, seguir as orientações dadas pela mídia não é o efeito da tecnologia que está sendo aplicada, mas seria muito mais submeter-se a um ponto de vista sobre o mundo, né? Ele disse por boas razões. Então haveria aí, ele está assumindo que o espectador ele pode pegar aí, assumir um ponto de vista a partir das razões dadas a ele e submetendo esse ponto de vista. Mas eu não vejo tanta diferença. Eu vejo muito mais que de qualquer jeito há uma influência grande da mídia
da comunicação de massa sobre o comportamento dos indivíduos, certo? Se é uma resposta à própria tecnologia ou se é uma submissão por boas razões, não importa. Eu não vejo muita relevância nisso. Talvez ele queira enfatizar o fato de que muitas das teorias da comunicação colocam o poder da mídia na tecnologia, né? Seja na internet, na TV, no rádio, no jornal, mas ele está querendo colocar muito mais o poder na capacidade argumentativa, né? Que faz com que o espectador tenha aderência àquelas razões apresentadas. Eu acho que não, acho que talvez não faça muita diferença. O encantamento de cada um pelo que está sendo apresentado, acho que vai depender muito da circunstância, de como é apresentado. Então, por exemplo, eu sou muito suscetível à maneira como esses filmes, né, se integram, e eu procuro saber, eu pesquiso sobre, para poder saber mais. Aí tem as referências de uma coisa a outra, e aí fazem com que esses conteúdos vão se integrando. E é uma forma de dar sentido às coisas, que é totalmente artificial, não é totalmente fictícia, mas, no entanto, cobre muito da necessidade de sentido que as pessoas têm. Nesse caso, eu aposto muito na visão do Zimmer, né? Que a forma acaba sendo mais importante do que o conteúdo em si. Então, não precisa ser necessariamente um conteúdo revolucionário ou crítico para chamar a atenção e para ser interessante e para as pessoas criarem toda uma cultura em cima disso aí, certo? Então, é uma coisa para se pensar. Mas eu vou ficando por aqui, né? O vídeo já está com mais de 15 minutos. Até o próximo.